Dofona de Obaluayê, chega mais, vem ver a sua história e alerta no quadro Mistérios de Axé de hoje. E aí, já fica aí o alerta de gatilho, caso você tenha tido uma relação complexa dentro do terreiro. Esse realmente é um relato de partir o coração. Colofé, Adeloiá, colofé em mim, colofé. Pensei muito se deveria enviar esse relato. É tanta dor envolvida, tanta mágoa, tanto medo, mas como você respeita muito essa questão do anonimato, resolvi desabafar, até como uma forma de alerta. Orixá não é brincadeira, não é modinha. Orixá é amor e compromisso, mas infelizmente, para algumas pessoas, Orixá é usado como escada para ter poder, e isso destrói o emocional de muita gente, infelizmente. O que eu vou te contar já tem uns 10 anos. E a primeira coisa que eu preciso ressaltar: amo meu orixá. Meu pai é tudo para mim. Me livrou diversas vezes, mas como eu vim de família Evans, como você diz, meu Evans faz sucesso por aí. Eu tinha muito medo e evitei o quanto pude, porque tudo que me pregavam desses lugares é sobre demonização de tudo que acontece no terreiro. Mas infelizmente, o pior demônio que tem no terreiro não são os espíritos e divindades, são as matérias. Enfim, como eu adiei o quanto pude, retardei a minha oportunidade de conhecer e escolher por mim mesma. E como era o limite da vida, acabei bolando em uma casa que fui pela primeira vez, e Obaluayê se recusou a sair de lá, porque sabia que eu já estava com tudo pronto para me desviver, por não aguentar mais os problemas de saúde física e mental. Adeloiá, hoje eu digo, ele deveria ter deixado eu fazer aquilo. Pelo menos não teria passado por tudo que eu passei nas mãos daquela mulher. Foram anos de coação, terrorismo espiritual, pânico, exploração financeira e de mão de obra. Principalmente para quem não tem muito a oferecer materialmente, acaba virando empregada do axé, principalmente se você for uma mulher preta. Todas as vezes que eu ia tentar conversar, a sacerdotisa chamava Obaluayê. Dizia que eu estava sendo indisciplinada e fazia meu santo me fustigar. Eu acordava toda marcada. Ela mal falava com a maioria dos filhos da casa, fazia esse terror psicológico para ninguém sequer ter coragem de reclamar. Comida em Roncó, na maior parte das vezes, ia azeda, escassa. Era o resto mesmo. Mesmo que a gente fizesse toda a despesa do mercado, o que chegava lá era o que deveria estar indo para o lixo. E justo a alimentação, que é algo tão valorizado na cultura africana, né? Fora o tratamento de gritos, humilhação, exposição desnecessária de informações dadas durante os jogos, piadinhas vexatórias, agressões por parte dos ditos espíritos que teoricamente pegavam o ori dela, porque depois de tanta maldade, me questiono se aquilo não era só o ego dela usando o nome da entidade, do caboclo, para não ser questionada. Adeloiá, foi muito sofrimento. Vergonha, humilhação, exploração. A mulher era uma desequilibrada que eu desconfio que tinha traços psicopáticos, que é tanta crueldade que não é possível que aquela criatura não tivesse nenhum CID. Eu percebo que muita gente, assim como numa relação afetiva, demora a perceber que está vivendo uma relação abusiva em seu terreiro. Quantas vezes eu pensei em dar um basta naquela relação absurda de desrespeito comigo e com meu orixá, mas o tempo todo rolava ameaças de que ia fazer e acontecer com feitiços, até que um dia ela chegou no limite do aceitável. Ela bateu no rosto do meu santo durante um Olubagé. Bateu em Obaluayê durante o Olubagé. Tem noção do quanto isso é absurdo? Obaluayê foi embora imediatamente e me deixou caída, zonza no barracão, sem entender o que estava acontecendo. As Equedes me ajudaram a sair do barracão,
Pois ela foi atrás, Adeloya, segurou no meu braço com força, começou a me sacudir e na outra mão o Adijah, tentando chamar o meu santo de volta. Mas ele não voltou. Enfim, eu saí de lá transtornada, direto para o hospital, com uma crise de asma, abominando ainda mais aquele lugar. Pelo que me contaram, todo o desrespeito continuou. Assim que a maioria dos convidados saiu do terreiro, plena segunda-feira, ela despachou Obaluayê. Jogou o ibá do meu santo na rua, jogou mesmo, espatifou todas as peças de barro no chão, dizendo 1 milhão de maldições. Jogou a roupa dele em cima dos cacos, os meus deloguns, contas, tudo. Colocou o azê dele em cima, jogou álcool e tocou fogo. Mas enquanto ela gargalhava em frente a tudo queimando, de repente ela soltou um grito absurdo e infartou. Foi de arrasta ali mesmo, diante do sagrado azê de Obaluayê ardendo em chamas. Caraca! Eu chorei tanto quando eu soube, de tristeza e de alívio, não vou mentir. Nunca mais aquela mulher iria fazer isso com mais ninguém. Levei muito tempo para recuperar emocionalmente desse lugar. Faço terapia até hoje. Tem 2 anos que uma amiga muito querida tomou DK. E por ela ser alguém muito especial, comecei aos poucos a voltar a me cuidar. Não sei se quero viver em comunidade de terreiro novamente. Atualmente eu o cultuo em uma quartinha na minha casa e vou seguindo um passo de cada vez e super acredito no que você diz sobre quem decepciona a gente ser matéria e não o orixá. Então eu deixo alerta, se você vive com medo e apavorado com a presença do seu sacerdote, com certeza tem alguma coisa de errada. Não se permita viver esse tipo de experiência. O respeito é a base de qualquer relação com qualquer pessoa. Fuja de terreiros que usam hierarquia como forma de opressão. Nem você e nem o seu orixá merecem isso. Obrigada pelo espaço, Adeloya, que Obaluayê mesmo, o Senhor da Terra, lhe abençoe com muita saúde. Axé, minha irmã, axé, que relato triste, que angústia saber que tem um monte de gente que vive esse tipo de experiência. Infelizmente, não é um caso isolado. E aí eu ratifico as palavras da Dofona. Se você está vivendo em um terreiro, compartilhando a sua vida espiritual num local onde você tem medo cada vez que o seu sacerdote, que a sua sacerdotisa chega no terreiro, tem alguma coisa de errado. Definitivamente tem alguma coisa de errado. As relações não deveriam ser pautadas no medo, principalmente quando a gente está falando de espiritualidade. Se você não consegue confiar amplamente no seu sacerdote, na sua sacerdotisa, tem alguma coisa de errado. Ninguém é perfeito. O fato de uma pessoa estar diante de uma comunidade espiritual, de qualquer denominação, não faz dessa pessoa uma pessoa automaticamente evoluída em todos os sentidos. Essa pessoa continua sendo humana e com erros. Mas quando se usa do poder de falar em nome do orixá para oprimir pessoas, humilhar pessoas, se o seu terreiro não representa um quilombo e sim uma senzala, tem alguma coisa muito errada aí. Se só o que você ouve é no meio dos gritos, dos destemperos, dos arroubos, tem alguma coisa de errado aí. A agressão física, então, isso não é tolerado nem a você e nem ao seu orixá, Inquice, Vodum, entidade caboclo. Tem alguma coisa de errado aí. Definitivamente, ninguém sai da sua casa para ser humilhado, humilhada dentro de um terreiro de candomblé. Se o seu terreiro de candomblé não respeita pessoas pretas, tem muita coisa de errado aí. Se o seu terreiro não acolhe pessoas trans e não respeita pessoas trans, e LGBs de maneira geral, nossa, tem muita coisa errada aí. Então, eu desejo
para todo mundo que está se apaixonando pelo orixá, que tenha olhos de ver. Como eu vivo dizendo, deixa a paixão passar para você se iniciar. Olhe com olhos de ver, tente entender se a maneira como esse sacerdote, essa sacerdotisa lida contigo, com os seus irmãos e com a espiritualidade da casa não está fazendo mais mal a vocês do que bem. Que mais sacerdotes e sacerdotisas possam fazer terapia, porque no lugar deles também não é fácil lidar com esse tanto de gente, com tantas expectativas, com tantos problemas, porque o seu babá, a sua iá, é aquele para-raio onde tudo que deveria chegar em você, chega nele também. Façam terapia. Do mais velho ao mais novo de uma casa, façam terapia. Porque a gente não pode levar as nossas angústias, os nossos traumas, todos os nossos fantasmas para dentro de um terreiro. E isso impregnar as relações com o que há de pior dos nossos lixos emocionais. Que Orixá nos abençoe com sabedoria e bom ori. Definitivamente o cargo de sacerdote e sacerdotisa não é colocado nas mãos de alguém para fazer mal para uma comunidade, e sim para conduzi-la da melhor maneira possível. Peço a benção a todas as pessoas e que Obaluaê possa derramar o seu azer sobre nós e nos proteger. Nos proteger. Curta, comenta, compartilha, interaja comigo e faça o movimento acontecer.